Alô, alô, saudações, bem-vindo ao meu canal de YouTube. Aqui é o Valdomar. Bom, para o presente vídeo abordo a resolução de problemas e o exercício de ensino superior referente à química. Neste caso, vem com a variação de entropia, ou seja, grau de desordem. E tanto que a variação de entropia, ou seja, de entropia, varia tanto de sólido para líquido, aumenta-se o grau de desordem, e de líquido para gás aumenta mais ainda. Então, processo inverso, então a diminuição. Então, salientar que a variação de entropia será tanto quanto maior for exatamente de sólido, do processo sólido líquido para gás. Então, simultaneamente abordo tanto sobre o mesmo problema, sobre o cálculo, ou seja, a demonstração de variação de entalpia a partir da temperatura e constante de equilíbrio. E tanto que a variação de entalpia é a energia total de um sistema medida a pressão constante. E de salientar tanto que a variação de entalpia maior que zero, ou seja, positivo, então é um processo endotérmico, ou seja, a parte térmica do processo transforma-se em energia química da reação, e neste caso pode ser tanto a variação de entropia menor que zero, seja negativo, quando é isotérmica, então, ou seja, a libertação de calor. Por outra, uma parte de energia química transforma-se em energia térmica do processo. Portanto, maior que zero, a variação de entropia tem-se um processo endotérmico, isto é, positivo, que uma parte térmica do processo transforma-se em energia química da reação, e sendo menor que zero, a variação de entropia tem-se o processo exotérmico, ao qual o valor numérico é negativo referente à sua variação de entropia. Então, uma parte da energia química da reação transforma-se em energia térmica, ou seja, uma parte química da reação transforma-se em energia térmica. E ainda é essencial, bom, antes há uma correlação exatamente entre a temperatura e a constante da reação, mas isso pelo princípio de Van 't Hoff, equação de Van 't Hoff. Sendo aqui, para uma reação a qual a variação de entropia é menor que zero, ocorre a diminuição, ou seja, a variação de entropia menor que zero ocorre exatamente a diminuição, mas também podendo ocorrer um aumento da temperatura simultaneamente. Então, para tal aumento, ou seja, aumentando a temperatura por uma reação exotérmica, então ocorre aumentando a temperatura numa reação exotérmica, ocorre a diminuição da temperatura. E na diminuição da temperatura ocorre um aumento da constante. Então, para a reação exotérmica, o aumento da temperatura, a constante de equilíbrio diminui, e a diminuição de temperatura, a constante de equilíbrio aumenta. Então, para a reação endotérmica, isso é uma informação adicional, porque não é o que abordo para o presente vídeo. Então, para a reação endotérmica, então, aumentando a temperatura, aumenta a constante de equilíbrio, e diminuindo a temperatura, diminui exatamente também a constante de equilíbrio. Bom, através da demonstração, indo ao essencial, então, só que os problemas relacionados com química e ensino superior, aqui é o meu critério de demonstração. Para o canal YouTube, então, tem-se hidrogênio, vou extrair os dados simplesmente, tem-se hidrogênio mais iodo em equilíbrio, ácido iodídrico. Então, se bem que parece assim, mas não está balanceado. Então, mas pretende balancear. Então, outras informações, tem a temperatura em kelvins. Então, 66, 731, 45, 45 não, 764.
Então, constante 59,8, 48,8 e 45,4. Então, neste caso, para dizer se é exotérmica ou endotérmica. Tendo em conta este processo. Então, neste caso, por este problema, é para dizer quanto à variação de entropia. Bom, no princípio, a equação não está balanceada, preciso é balanceada. Então, portanto, hidrogênio mais iodo, então em equilíbrio, ácido iodídrico ou iodeto de hidrogênio. Então, acertando, teremos dois aqui. Então, repare-se que neste caso tem-se uma mol, então 2 moles, que é o número total de moles de reagentes. Então, para produtos, isso para gases, e são gases ambos. Então, número total de produtos, 2 moles. 2 moles. Então, repare-se que 2 igual a 2, a quantidade de moles de reagentes. Então, são iguais. Então, se o princípio de conservação, ou seja, de número de moles, quantidade de matéria, a interpretação para com que o critério de espontaneidade, então teremos variação de entropia igual a zero. Mas, tanto outra demonstração para o certo, aqui é em torno de 2 moles do ácido iodídrico, que pode ser tanto em uma mole. E o estado de agregação importa. Porque sólido não faz parte. Cristais, quer dizer. Então, os acordos faz parte. Então, teremos aqui, teremos de dividir por 1 sobre 2, para ter uma mole. Então, teremos 1, então, teremos 1 sobre 2, 1 sobre 2. Então, repare que o número total de moles de reagente é 1 sobre 2 mais 1 sobre 2 é 0,5 mais 0,5 dá uma mole. Então, o número total de produtos em termos de moles, quantidade de matéria, uma mole. Então, uma mole e uma mole são iguais. Então, variação de entropia igual a zero. Então, consegue-se ver, então, ter a mesma interpretação. Agora, neste caso, produz quantidades iguais de reagentes e de produtos. Neste caso, por essa razão, há variação de entropia igual a zero. Agora, porém, dos dados de temperatura e constantes fornecidos, teremos, neste caso, o que ocorre? Temperatura 667, 731, 764. Há um aumento, ou seja, há um incremento da temperatura. Então, indo para constantes 58, 9,8, 48, 54, então há um decréscimo. Bom, então, pela equação de Van Hoff, interpretando esse processo, teremos um processo exotérmico. Porque neste caso ocorre a diminuição da constante e aumento da pressão. Então, neste caso, teremos uma parte química da reação transforma-se em energia térmica do processo, ou seja, ocorre libertação de calor. Então, é exotérmico, mediante a temperatura e constante. Então, é exotérmico. Então, posso demonstrar, neste caso, porque a partir da expressão de Van Hoff, porque a Van Hoff tem a constante, essa expressão integrada. Então, a variação de entropia sobre R, 1 sobre temperatura 2, 1 sobre temperatura 1. Então, por esse facto. Então, a variação de entropia, nesse caso, é menor que zero. A variação de entropia é menor que zero.
Então, quer dizer que será, neste caso, variação de entalpia menor que zero. Neste teremos uma alteração referente à variação de entalpia, que será negativo vezes positivo. Então, negativo vezes negativo vai dar positivo. Então, teremos Ln K2 K1 igual, posso transformar isso exatamente para a entalpia sobre R. Então, nesse sentido, para a reação isotérmica, negativo vezes negativo vai dar positivo. Então, 1 sobre temperatura 2, 1 sobre temperatura 1. Mas este processo também posso MMC, teremos temperatura 1 menos temperatura 2 sobre temperatura 1 vezes temperatura 2. Devemos ter isso. Agora, para interpretar esse fenômeno, eu posso usar as temperaturas aqui fornecidas. Só para interpretar. Então, por exemplo, o aumento da temperatura. Antes, aqui a constante Euler desta expressão, ou tanto deste, tanto faz. Então, variação de entalpia sobre R e temperatura 1 menos temperatura 2 sobre temperatura 1 vezes temperatura 2. Então, nós teremos substituindo. Então, o processo em que tem-se, neste caso, um aumento de temperatura. Um aumento de temperatura. 667 para 731. Então, 667 para a 731. O que ocorre? Aumento da temperatura. Aumento da temperatura. Então, neste caso, a reação isotérmica. Para a reação isotérmica, substituindo, teremos a constante Euler. A variação de entropia será a mesma para ambos os processos, então posso manter constante o R. Então, teremos a temperatura 2 tem 731. Então, 700. Não, temperatura 1 667. 667. Temperatura 2 731. Então, 667 vezes 731. Então, introduzir isso na máquina. 667 menos 731. 731 vezes 667. Então, menos 1,3, posso colocar assim. Então, menos 1,3. Menos 1,3 vezes 10 elevado a menos 4. Menos 4. Então, neste caso, em que há aumento da temperatura. Então, diminuição da temperatura teria o 731 a 667. Então, diminuição da temperatura. Então, inclusive para a reação isotérmica. Então, teremos constante 2, constante 1, Euler, reação de entalpia, R, já constante. Então, temperatura 1 já será 731, em substituição desta expressão. Então, teremos 731 menos 667 sobre 667 vezes 731. Então, o valor aqui vai ser o mesmo, mas se não o contrário. Portanto, será igual a 1,3 vezes 10 elevado a menos 4.
Então, parece que para este caso tem-se este valor colocado na máquina, mantém constante a versão de entropia, ou seja, a constante R, inclusive, não importa o valor, porque o valor é o mesmo. Então, introduzido na máquina isto, e com certeza este valor vai ser menor que este. Então, o que significa de que então, este valor será maior do que este valor. Isso no processo ocorre no aumento da temperatura, quer dizer, diminuição da temperatura. Aqui isto é aumento da temperatura. Isto é aumento da temperatura. Então, o que ocorre neste caso? Neste caso, para a variação de entalpia menor que zero, há um aumento da constante. Há um aumento da constante. O valor da constante é maior que, neste caso, com o aumento da temperatura. Então, diminuição da temperatura é um processo exotérmico. Neste processo exotérmico, então tem-se exatamente a variação, a temperatura diminui e a constante aumenta. Então, se a constante aumenta a diminuição da temperatura para a reação exotérmica, se a constante diminui, ou seja, se a constante aumenta com a diminuição da temperatura, então com o aumento da temperatura a constante diminui. Bom, o processo pode servir para esses outros, por exemplo, usar 731 a 764, ou mesmo 667 e 764 interpretar, ou tanto inclusive outros valores arbitrários, ou a interpretação será a mesma no final. Agora, para a reação endotérmica, o aumento da temperatura vai aumentar também a constante de equilíbrio. E a diminuição da constante, ou seja, a temperatura, também vai ocorrer a diminuição da constante. Pode-se fazer pelo mesmo critério. Então, repito, para a versão de entalpia maior que zero, posso ter que fazer. Então, variação de entalpia maior que zero. Então, para constante, teremos para aumento da temperatura. O aumento da temperatura será de 667 a 731. Vou usar o mesmo valor para não haver diferença em termos numéricos. Então, teremos, nesse caso, a constante 2, constante 1, igual a L, interpretando a essa expressão. Então, variação de entalpia, R, então temperatura 1 menos temperatura 2 sobre temperatura 1 vezes temperatura 2, ou vice-versa, tanto faz aqui. Então, teremos constante 2, constante 1, igual a R, variação de entalpia, R, constante, isso pode deixar porque o valor será o mesmo para ambos os processos. Então, temperatura 1, 667. Agora, menos temperatura 2, 731. Então, sobre mas deixa eu transcrever melhor isso. Teremos L, versão de entropia, R, temperatura 1, temperatura 2 sobre temperatura 1 vezes temperatura 2.
Então, constante 2, constante 1 igual a R, variação de entalpia, constante R, então temperatura 1, 667. Então, 667. 667, 731, temperatura 2, sobe, 731 vezes 667. Então, aqui com certeza o valor será o mesmo. Então, não, aqui é variação de entalpia maior que zero. Maior que zero. Então, negativo da expressão desta expressão. Então, esse negativo vezes o positivo da variação de entalpia, por causa daqui é positivo, então vai ser negativo. Então, teremos aqui negativo. Temos aqui negativo. Aqui também negativo. Negativo. Então, teremos isto quanto que dá, vai ser menos 1,3 vezes 10 elevado a menos 4. Porque os valores daquilo dessa expressão tendo variação de entalpia, então o mesmo valor, então numérico. Então, este menos vai ser mais. Então, igual a 1,3 vezes 10 elevado a menos 4. Agora, se ocorre diminuição de temperatura, então, diminuição de temperatura, então, que é de 731 a 667. Então, teremos constante igual a, neste caso, L menos variação de entalpia sobre R, temperatura 1 menos temperatura 2 sobre temperatura 1 vezes temperatura 2. Então, será igual, então, neste caso, a variação de entalpia constante e o R. Então, temperatura 1 aqui é positivo, 731. 731 menos 667 sobre 731 vezes 667. Então, isto vai dar um número positivo, 1,3 vezes 10 elevado a menos 4. Então, o sinal negativo prevalece. Então, a variação de entalpia é constante, não precisa do valor. Então, repare que este valor é menor que isto. Então, o que significa de que a temperatura, neste caso, quando há aumento da temperatura, a variação endotérmica, então, aumentando a temperatura, a constante aumenta. Então, diminuindo a temperatura, a constante também diminui. Então, 1,3 vezes 10 elevado a menos 4. Então, isto é maior que menos 1,3 vezes 10 elevado a menos 4. Então, aqui é o aumento da temperatura. Que isto é a diminuição da temperatura. Então, para a reação isotérmica, resumindo, para a reação isotérmica, aumentando a temperatura, o que ocorre? Aumentando a temperatura, diminui a constante de equilíbrio. Então, diminuindo a temperatura, a constante de equilíbrio aumenta. Para a reação endotérmica, aumentando a constante, a temperatura, aumenta também a constante de equilíbrio. Diminuindo a temperatura, a constante de equilíbrio também diminui. Bom, espero que tenha-se percebido. Essa expressão é a expressão de Van 't Hoff, integrada.
expressão de von 't Hoff. Então, o que é importante também é, nesse sentido, a variação de entalpia, porque se a variação de entalpia é menor que zero, então é sinal negativo. Então, negativo vezes negativo é positivo. Se é maior que zero, é positivo. Positivo vezes negativo da expressão. Então, caso contrário, a solução não chega certa. Bom, é tudo. Espero que tenha-se percebido. Sobre Covid-19, fique em casa. Seguir os demais que se gostam das recomendações de tutela. Subscreva-se ao canal, deixe ficar o seu like, partilhe. E será um prazer responder a questão de dificuldades perante o assunto. Bom, tentar para o presente vídeo para ver sobre cálculo, ou seja, interpretação da variação de entropia, o grau de desordem, e variação de entalpia. Nesse caso, é um processo em que envolve a temperatura, neste caso, e constantes. Agora, nesse caso, é um processo final de interpretação, variação de entropia. Então, a variação de entropia é a variação de entropia sobre a temperatura. Agora, se a variação de entropia é maior que zero, aliás, a entropia é maior que zero, logo, a variação de entropia também é maior que zero. Mas se a variação de entropia é menor que zero, então a variação de entropia também é menor que zero. Portanto, o processo de via exotérmico, então, variação de entropia menor que zero, mediante a expressão, a situação. Então, neste caso, variação de entropia maior que zero, então quer dizer que a variação de entalpia também é maior que zero. É tudo. Deixe ficar seu like, repito, deixe ficar seu like e comentar e bom proveito. Aqui é Valdo, resolução de problema e exercício química ensino superior.